Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E seja bem-vindo também ao segundo vídeo da nossa leitura guiada e explicada. Um livro que vocês escolheram lá na comunidade do YouTube. Foram 5 livros, não vou elencar aqui quais os outros que não estão nessa lista, porém estarão numa próxima lista quando a gente trocar, isso vocês podem ter certeza, mas o vencedor da enquete lá foi o livro Drácula, do Bram Stoker. Uma história que tenho absoluta certeza que você já ouviu falar, você já deve ter visto filmes sobre isso, desenhos, animações, gente contando história, época de Halloween, muita gente se veste de Conde Drácula. Teve até novela aqui no Brasil falando sobre esse tema do Conde Drácula. Mas, você já leu a história? Você conhece na realidade a história do Conde Drácula? Pois é, eu também não. Então, eu vou ler esse livro junto com você. São 27 capítulos, assim como foi O Pequeno Príncipe, também 27 capítulos, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque cada capítulo é muito grande, muito cheio de detalhe. Esse é um livro mais denso, ele tem muito mais vocabulário, que é de um nível um pouquinho mais elevado. Então nós vamos bem tranquilos, vamos fazer um capítulo, levar 2, 3 vídeos, dependendo do tamanho do capítulo, para que você aí do outro lado consiga entender tudo direitinho, anotar todas as palavras novas, e tem muita palavra nova, acredite. Tem muita palavra nova. Então, já aproveita o espírito, senta confortável, pega um lápis, uma borracha, um caderno para anotar todas as coisas que a gente vai falar durante todo esse livro e bora pro vídeo. Então, o capítulo 1, the chapter 1, is Jonathan Harker's Journal, ou o diário do Jonathan Harker. Journal não é jornal. O jornal ele tem uma outra palavra. Então, o journal é um falso cognato, ou seja, ela parece uma coisa, mas na verdade ela é outra. Um journal é um diário, tá? E ele diz aqui, kept in shorthand, ou seja, kept in shorthand é uma forma de dizer que isso foi taquigrafado. Taquígrafo é aquele, parece uma máquina de escrever, que fica ali nos tribunais, quando a pessoa está dando um depoimento, né, perante um juiz, perante um júri, né, e tudo mais, e tem uma pessoa digitando ali naquela, parece uma máquina de escrever, aquilo é um taquígrafo, que passa um determinado código e aquilo depois vai ser armazenado, e foi assim dentro dessa história. Então, Captain Shorthand, esse shorthand é o taquígrafo, então foi taquigrafado. Então, o nosso primeiro parágrafo ele diz o seguinte, olha só, 3 main Bistritz left Munich at 8:35 p.m. on 1st May, arriving at Vienna early next morning. Should have arrived at 6:46, but train was an hour late. Budapest seems a wonderful place for the glimpse which I got of it from the train and the little I could walk through the streets. I feared to go very far from the station, as we had arrived late and would start as near the correct time as possible. The impression I had was that we were leaving the west and entering the east. The most western of splendid bridges of the Danube, which is here of noble width and depth, took us among the tradition of Turkish rule. Vamos lá. Você já percebeu que a pegada aqui é completamente outra? Pois é. Então vamos lá. Dia 3 de maio, Bistritz. Bistritz é uma cidade, tá? Uma cidade. Se você sabe de onde é, coloca aqui no comentário. Eu quero saber se você sabe onde fica Bistritz. Parti de Munique às 8h35 da noite. Então, quando eu falo left, ele pode ser o lado esquerdo ou o passado do verbo to leave, que é deixar ou partir. Então, nesse caso, parti de Munique às 8h35 da noite, no dia 1º de maio, on 1st May, chegando em Viena na manhã seguinte cedo. Então,
early next morning, perceba que a ordem aqui ela é um pouco diferente entre português e inglês. Então, early next morning seria na próxima manhã, ou cedo na manhã seguinte, você pode até dizer dessa forma, mas na manhã seguinte, bem cedo. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem estava 1 hora atrasado. Budapest, capital da Hungria. Parece um lugar maravilhoso, pelo pouco que eu pude ver, ou que eu entendi, ou que eu capturei do trem. Vamos parar aqui, ó. From the glimpse. Glimpse é um relance. Então você pode dizer que viu alguém on a glimpse, num relance. Então, nesse caso, from the glimpse, então para aquele pequeno espaço de tempo, aquele espaço de tempo bem curto que which I got of it. I got seria que eu tive, ou que eu consegui capturar disso o quê? De Budapest, né? From the train, a partir do trem. Ele estava dentro do trem e viu um pouco de Budapest. Então já entendemos aqui que ele saiu de Munique em direção a Bistritz e passou por perto de Budapest. Já entendemos isso. Legal. And the little I could walk through the streets. E o pouco que eu pude andar pelas ruas. Quem já viajou de trem, já fez uma viagem longa de trem, sabe que quando você viaja de trem dessa forma, o trem eventualmente ele para que troque de maquinista ou entre novos passageiros, e às vezes até mesmo você tem tempo de fazer um passeio ali pela região. Então, obviamente sem deixar a estação por muito tempo, né? O trem vai ter um horário fixo para ele sair de novo e continuar a viagem. Então, o narrador aqui da história, a pessoa que está nos contando a história, disse que andou um pouquinho por Budapeste, provavelmente ali em volta da estação de trem. Eu temia ir muito longe da estação, porque pelo fato de nós termos chegado tarde e começaríamos o mais próximo possível do horário correto. Perceba que essa frase está numa ordem completamente diferente do que a gente está acostumado. Então vamos por partes. I feared, eu temi ou temia, né? To go, ir. Very far from the station, muito distante da estação. Foi o que eu acabei de dizer. Provavelmente ele ficou por volta ali da estação e foi exatamente o que aconteceu. Aí ele fala, as we had arrived late. Esse as aqui seria por causa de ou em consequência de, né? Nesse caso assim, por conta de que nós tínhamos chegado atrasado, né? Ou como, até fica melhor, como nós tínhamos chegado atrasados e sairíamos, né? And would start. Perceba que não tem sujeito, não tem um we aqui. Por quê? Já tem aqui, eu não preciso repetir. Importante, essa dica é muito importante. Em inglês, a gente evita repetições, tá? Algumas repetições elas são necessárias, outras são completamente dispensáveis. Esse é um caso de uma repetição dispensável. Então, e sairíamos as near the correct time as possible, o mais perto do tempo correto, o quanto for possível. Então, eu fiz uma tradução quase que literal aqui. Você pode entender o mais próximo possível do horário correto, né? Isso acontece muito nessas viagens de trem, viagens de ônibus, em que está atrasado. Você tem uma pausa obrigatória, mas essa pausa ela vai ser um pouco mais curta para que possa, né, conseguir chegar no horário certo. A impressão que tive, the impression I had, era que nós estávamos deixando o oeste e entrando no leste, ou deixando o ocidente e entrando no oriente. Você pode entender dessa forma, né? O mais ocidental ou as mais ocidentais pontes esplêndidas por sobre o Danúbio. Danúbio é um rio que passa por vários países da Europa, que inspirou ou inspiraram músicas maravilhosas, inclusive uma das valsas mais famosas
de Strauss chamada Danúbio Azul, que tem a ver justamente com esse rio Danúbio, que passa em vários países da Europa, especialmente Europa Oriental, que é onde ele está indo, que está aqui de nobre largura e profundidade. Então, with é uma palavrinha um pouquinho chata de falar, eu sei, você vai juntar o D com o TH. Então, width, ele é largura. Só lembrar da palavra wide, wide é largo. Então, width, largura, e depth é profundidade. Se você lembrar de deep, que é profundo, depth, profundidade. Nos levou em meio às tradições das regras turcas. Ou seja, tudo aquilo de sair do Ocidente para ir para o Oriente, ele saiu dessas pontes maravilhosas sobre o rio Danúbio e nos levou até as tradições das regras turcas. We left in pretty good time and came after nightfall to Klausenburg. Here, I stopped for the night at the Hotel Royal. I had for dinner, or rather supper, a chicken done up some way with red pepper, which was very good, but thirsty. Memory? Get recipe for Mina. I asked the waiter and he said it was called paprika handel, and that as it was a national dish. I should be able to get it anywhere along the Carpathians. I found my smattering of German very useful here. Indeed, I don't know how I should be able to get on without it. Vamos lá. Nós partimos num horário muito bom. Perceba uma coisa aqui. Eu tenho a palavra pretty. Pretty normalmente quer dizer bonitinho, ou bonito, né, ou fofo. Porém, nesse caso eu estou usando pretty como intensificador de good. Então ele vai ser pretty good time, seria um momento, num horário muito bom. E viemos depois da queda da noite, ou depois do anoitecer, para Klausenburg. Klausenburg, provavelmente uma cidade alemã, né? Aqui eu parei pela noite. Quando você falar stop for the night, seria eu parei e eu dormi, eu passei a noite naquele local. Então, no Hotel Royal, né? Então, interessante que o hotel tem nome francês, mas ele está na Alemanha. Mas, tudo bem, vamos deixar passar essa. E eu tive para jantar ou para a ceia, são coisas diferentes, tá, gente? Jantar e ceia são coisas bem diferentes. Um frango feito de alguma forma com red pepper. Red pepper é o pimentão e não a pimenta. E não a pimenta, aquela pimenta mais ardida, não. É o pimentão, tá? Pimenta em inglês ela tem outro nome, essa pimenta ardida, tá bom? Então, com pimentão, que era muito bom, mas dava sede. Ou seja, ele era muito bom, mas ele dava sede. Aí aqui ele coloca como uma memória ou uma nota mental pegar a receita para Mina. Mina provavelmente é uma pessoa, uma mulher, a qual o nosso narrador aqui tem algum tipo de relação, né? Eu perguntei ao garçom e ele disse que era chamado paprika handel. Paprika handel. Provavelmente esse é o nome do prato, tá? E isso era como um prato nacional. Olha que interessante. Eu deveria ser capaz de entender isso em qualquer lugar dos Cárpatos. Os Cárpatos são uma cordilheira praticamente, né? Uma sequência de montanhas que ficam lá na parte leste da Europa, na parte leste mais para o sul, vamos dizer, sudeste da Europa, ali desde a República Tcheca até a Romênia, mais ou menos, tá? Eu achei, então, I found, eu achei, found, o passado do verbo to find, mas não é achar no sentido de encontrar, mas achar no sentido de ter uma opinião. Então eu achei do meu alemão curto, esse smattering quer dizer uma quantidade pequena de alguma coisa. Então eu posso dizer assim, que é o meu alemão curto, ou seja, que eu falo muito pouco alemão. No caso, o nosso narrador aqui, que fala pouco alemão. Mas ele achou esse alemão básico dele, esse alemão curto dele, muito útil lá. Então, muito útil
aqui. Indeed, de fato. Eu não sei o que eu deveria fazer para seguir sem isso. Ou seja, ele não saberia o que iria fazer se não tivesse esse alemão fraco dele. Interessante. Having had some time at my disposal when in London, I have visited the British Museum and made search among the books and maps in the library regarding Transylvania. It had struck me that some foreknowledge of the country could hardly fail to have some importance in dealing with a nobleman of their country. I find that the district he named is in extreme east of the country, just on the borders of 3 states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains, one of the wildest and least known portions of Europe. I was not able to light on any map or work giving the exact locality of the Castle Dracula, as there are no maps of this country as yet to compare with our own Ordnance Survey maps. But I found that Bistritz, the post town named by Count Dracula, is fairly well-known place. I shall enter here some of my notes, as they may refresh my memory when I talk over my travels with Mina. Então vamos lá. Tendo tido algum tempo à minha disposição quando estava em Londres, eu tinha visitado o British Museum. Para quem não conhece, British Museum é um dos maiores museus na cidade de Londres, na Inglaterra, que tem diversas coleções, não só com exibições, porém também uma grande biblioteca de vários livros, incluindo vários livros raros. Alguns a gente tem acesso, outros com certeza não. E eu fiz uma procura, uma busca por entre os livros e os mapas na biblioteca, como eu disse, havia uma biblioteca, a respeito da Transilvânia. Vamos lá. Quando eu falo que algo é regarding é a respeito de, tá? É uma palavra bem interessante porque ela se remete ao francês antigo. Na verdade, o francês atual tem isso também, né? O verbo regarder, que é o verbo to watch, que é o verbo olhar ou assistir ou prestar atenção em algo. Então, a gente pode até traçar um paralelo e criar uma relação que existe entre o regarding do inglês, que seria a respeito de, em relação a, quanto a, no tocante a, né? Com regarder ou regard no francês, que seria prestar atenção em algo ou assistir algo, né? Então, podemos até entender de onde veio esse verbo no inglês, né? Então ele falava a respeito do quê? Da Transilvânia. Transilvânia. Esse nome ele é muito familiar. Tenho certeza que você conhece esse nome. It had struck me that for some foreknowledge. Então, me atentou, ou veio até mim de uma certa forma, vamos dizer assim, veio até mim não no sentido físico, mas mental. Então, quando eu falo to struck, né, ou it had struck é o participo passado do verbo to strike, que é acertar, né? Mas quando você fala assim, struck me, ele tem mais uma relação de, tipo, me caiu a ficha, né? Que algum conhecimento anterior, quando você fala foreknowledge, você está falando de conhecimento anterior, mais antigo, né? Do país, poderia dificilmente falhar a ter alguma importância em lidar com um homem nobre daquele país. Ou seja, conhecimentos antigos daquele país poderiam não ajudar, poderiam não ter importância alguma para se lidar com uma pessoa nobre daquele país. Seria, acho que nós sabemos, mas vamos deixar o livro falar por si só. Eu acho que o distrito que ele nomeou está no extremo leste do país, perto das fronteiras com 3 estados, a Transilvânia, a Moldávia e a Bukovina, no meio das montanhas dos Cárpatos, aquelas que eu falei agora há pouco. Então,
Ele está ali no meio, naquela ponta ali da Europa, onde eu falei, né, pela região ali de Romênia, Bulgária, Moldávia, enfim, aquela região ali do leste europeu. Uma das mais selvagens e menos conhecidas porções da Europa. Eu não fui capaz de enxergar ou de vislumbrar, ou até quando se fala de to light on, seria de iluminar, mas ele não precisa iluminar o mapa, né, nesse caso, mas ele pode dizer assim, até de localizar qualquer mapa ou trabalho, ou escrito nesse caso, que dê a exata localização do Castelo Drácula. Ao passo que não há mapas desse país para que ainda possa comparar com a nossa Ordnance Survey Maps, ou nossos mapas de pesquisa ordinários. Nesse caso, ordnance seria uma outra forma de dizer ordinary, ou comum, né? Mas eu encontrei que Bistritz, a cidade nomeada pelo Conde Drácula, olha que legal. Ele falou de um homem nobre, um conde, né, um título de nobreza. Então, a cidade Bistritz, que foi nomeada pelo Conde Drácula, é razoavelmente bem conhecida. Ou seja, a fairly well-known place. É um local, é um lugar razoavelmente fairly well-known, bem conhecida. Eu devo inserir aqui algumas das minhas notas, para que elas refresquem a minha memória quando eu falar das minhas viagens com a Mina. Mina, provavelmente a esposa ou alguma coisa nesse sentido aí do nosso locutor. In the population of Transylvania, there are 4 distinct nationalities. Saxons in the south, and mixed with them, the Wallachs, who are the descendants of the Dacians, Magyars in the west, and Zacheles in the east and the north. I am going among the latter, who claim to be descended from Attila and the Huns. This may be so, from when the Magyars conquered the country. In the 11th century, they found the Huns settled in it. I read that every known... E a gente para aqui para a mudança de página. Vamos lá, vamos com calma. Na população da Transilvânia, há 4 nacionalidades distintas. Os saxões, no sul, e, misturados com eles, os Wallachs. Wallachs que são descendentes dos Dacians. Aí já é um pouquinho meio fora da minha área de expertise, eu não conhecia essas populações, só o saxão que eu já ouvi falar. Magyars in the West. Magyar é hoje o nome em húngaro da Hungria. Então a Hungria se chama Magyar. Então provavelmente é o povo que deu origem ao país Hungria que nós conhecemos hoje. Então eles estão a oeste do local onde ele está. E Zacheles no leste e no norte. Pela forma que o nome está escrito, me parece muito daquela região lá da Polônia. Me parece uma forma polonesa de escrever. Posso estar errado, mas é isso aí. Eu estou indo entre os últimos, os Zacheles, que clamam ser descendentes de Átila e os hunos. Isso pode ser, porque quando os Magyars conquistaram o país no 11º século, ou no século XI, eles encontraram os hunos assentados ali. Então vamos lá que tem algumas coisas novas aqui pra gente. Eu falei primeiro de later ou later, depende muito de onde você fala, tá? Esse daqui seria o mais tarde, o mais próximo do final, um dos últimos, né? To claim seria reclamar no sentido de pedir aquilo para você, pedir algo para você. Então você claim, por exemplo, geralmente a gente fala que nós clamamos a Deus. We claim to God. Então tem essa conotação. Então, who claim to be. Então eles
clamam ser descendentes de Átila e os hunos. Aí quando eu falo this may be so, isso pode ser assim, isso pode ser dessa forma. Ou, contextualizando com o nosso texto, isso pode ser, né? Porque quando os Mádias conquistaram o país no século XI, eles encontraram os hunos assentados ali. To settle seria se assentar ou se, como é que fala? Se fazer confortável, também pode, né? Porque, por exemplo, quando você se instala numa nova residência, you settle in. Então, é nesse sentido. Eles estavam em casa, por assim dizer. I read that every known superstition in the world is gathered into the horseshoe of the Carpathians, as if it were the center of some sort of imaginative whirlpool. If so, my stay may be very interesting. Memory, I must ask the Count all about them. I did not sleep well, though my bed was comfortable enough, for I had all sorts of queer dreams. There was a dog howling all night under my window, which may have had something to do with it, for I had to drink up all the water in my carafe, and it was still thirsty. Towards morning, I slept and was wakened by the continuous knocking at my door, so I guess I must have been sleeping soundly then. I had for breakfast more paprika and a sort of porridge of maize flour, which they said was mamaliga, an eggplant stuffed with forcemeat, very excellent dish, which they called impletata. Memory, get recipe for this also. I had to hurry breakfast, for the train started a little before 8, or rather it ought to have done so. For after rushing to the station at 7:30, I had to sit in the carriage for more than an hour before we began to move. It seems to me that the further east you go, the more unpunctual are the trains. What ought they to be in China? Então lá no comecinho, na página anterior, ele falou: eu li que cada superstição conhecida no mundo é reunida num sapato de cavalo, ou seja, numa ferradura, é reunida dentro de uma ferradura dos Cárpatos, ou seja, aquela cadeia de montanha, ela tem um formato de uma ferradura. Então, todas as superstições conhecidas, elas moram ali, elas foram reunidas ali, como se ela fosse o centro de de um redemoinho imaginativo. Se for assim, minha estada pode ser muito interessante. Nota mental: eu preciso perguntar ao conde tudo sobre isso. Eu não dormi bem, apesar de que minha cama era muito confortável, por eu ter tido ou porque eu tive todo tipo de sonhos estranhos. Havia um cachorro uivando toda a noite debaixo da minha janela, o que deve ter alguma coisa a ver com isso. Ou deve ter sido a páprica, por eu ter bebido toda a água da minha carafe. É um tipo de garrafa, aquela garrafa com a boca bem circular, bem comprida, mas quando vai chegando mais para o final dela, ela se espalha e tem o corpo dela, um corpo um pouquinho mais achatado, né? Parece aquelas garrafas de poção mágica que a gente vê nos filmes. Então, eu tive de tomar toda a água da minha garrafa e ainda estava com sede. Por toda a manhã eu dormi e fui acordado pelo bater contínuo na minha porta. Então, eu acho que eu devo ter dormido de uma forma muito barulhenta. Eu tomei para o café da manhã mais páprica e um tipo de porridge. Porridge é um mingau de farinha de milho. Isso aqui é uma outra forma da gente falar milho. A gente tem a palavra corn, que também é milho,
né? Isso é uma outra forma de se falar milho. Então, um mingau de farinha de milho que eles disseram que era mamaliga. Mamaliga é a forma que eles chamam lá. E berinjela recheada com uma espécie de almôndega, né? False meat. Geralmente é um bolo de carne feito com carne e alguns vegetais ali no meio. Então a gente pode entender como almôndega, uma carne moída, enfim. Um prato muito bom, ou muito excelente. Nós não temos isso em português, mas muito bom. O que eles chamavam de impletata. Nota mental, pegar a receita para isso aqui também. Eu tive de correr com o meu café da manhã porque o trem sairia um pouco antes das 8. Ou então eu deveria ter feito. Ou isso ele deveria ter feito assim. Vamos entender isso que ele quer dizer. Eu tive de apressar meu café da manhã, eu tive de comer rápido, porque o trem sairia um pouco antes das 8. Ou deveria ter saído. Porque depois de correr até a estação às 7h30 da manhã, eu me sentei no vagão por mais de 1 hora antes de nós começarmos a nos mexer. Me parece que quanto mais a leste eu vou, me parece que quanto mais ao leste você vai, mais não pontual os trens são. O que eles devem ser na China? Então, como eu falei, é um livro diferente, é um livro que nós vamos ler de pedaço em pedaço até a gente entender toda essa história, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, essa é a primeira parte do livro. Como eu falei no comecinho, a gente não vai cobrir todo o capítulo, porque como você viu, tem muito detalhe, tem muita coisa, um vocabulário diferente daquele que a gente já tinha se acostumado a ver no Pequeno Príncipe. Então a partir daqui a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu vídeo. Eu vejo você na parte 2 desse livro ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.